Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui começando um bate-papo, já estamos ao vivo, acho que deve ter muita gente voltando aí para casa nesse momento, né, para acompanhar a gente aqui na live. E é muito bom estar com vocês aqui hoje. Então, para começar, vou me apresentar e vou chamando cada um dos nossos participantes hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a NR1, que está se aproximando. Aí, né? Meu nome é Aline Paziani, estou como diretora médica da Xenia, minha formação é em medicina de família e comunidade, tenho MBA em gestão de saúde e formação em no-code, AI e machine learning também, que é um tema que eu gosto bastante. Já estou aí no mercado há mais de 10 anos nessa intersecção entre gestão de saúde, tecnologia, produtos digitais e estratégias de saúde corporativa em value-based. Acho que principalmente, né, além do que eu faço, faz parte de quem eu sou, que eu sou mãe do Frederico, de 3 aninhos também, mãe coruja. E acho que antes da gente começar e eu chamar os nossos participantes, eu queria já deixar um aviso bem rápido para vocês, para quem está ao vivo aqui com a gente, que no final do webinar a gente vai sortear 2 ingressos para o RH Summit, além de um bônus especial para quem estiver aqui também, que vai ser um treinamento com o nosso especialista, Dr. Gustavo Hohendorf. Então, vale a pena ficar com a gente aqui até o final, pessoal. A Xenia, ela é patrocinadora Diamond do RH Summit, que é um dos principais eventos de RH do Brasil. Então, para a gente, é um prazer também poder levar alguns de vocês para essa experiência com a gente. Então, estamos aí há poucos dias do prazo, né, do final da NR1, e isso muda completamente o cenário, já que não é mais sobre planejamento, a gente já entra no momento de execução. Então, o intuito aqui hoje é trazer uma proposta bem simples. A gente não vai falar só sobre dados, a gente vai mostrar como os dados da Xenia, da VidaLink, junto com a visão do especialista em comportamento humano, se transformam num plano prático aí de adequação para os próximos 30 dias. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com clareza do que precisa ser feito amanhã. Então, já deixo um combinado aqui com vocês, o chat está aberto, então mandem dúvidas, mandem comentários, porque no final a gente vai trazer algumas dessas dúvidas aqui ao vivo. Então, para dar continuidade aqui nesse nosso papo, estão aqui comigo hoje Felipe Serrano, diretor de marketing do VidaLink, e o Dr. Gustavo Hohendorf, doutor em educação comportamental ou reprogramador, né? Que já vão se apresentar rapidamente. Felipe. Oi, doutora Aline, obrigado pelo convite. Agradeço também a parceria aí que a VidaLink tem com a Xenia, que nos aproximou. Eu sou Felipe Serrano, que nem a doutora Aline disse, eu sou diretor de marketing comercial da VidaLink. Eu venho já há algum tempo atuando no mercado B2B com serviços e cheguei aí nos últimos 5 anos nesse mercado corporativo, trabalhando muito próximo das áreas de RH. E tenho atuado muito dentro do universo do marketing que a gente tem aqui na VidaLink, que são pesquisas, né? Então, a gente tem feito pesquisas com os nossos usuários sobre saúde mental, sobre utilização de medicamentos, que a gente faz aqui dentro do nosso plano. Então, a gente tem muito dado importante, somos referências na mídia em questão de pesquisas de bem-estar e pesquisas em relação à utilização de medicações. Então, quero trazer um pouquinho desses dados para a nossa discussão. E sou pai de pet, já que você falou, então eu tenho aqui uma filhotinha agora também, e estou entrando nesse universo aí também de ter outros afazeres e outras responsabilidades. Obrigada, Gustavo. Está no mudo, Gustavo. Saiu? Tá, voltou? Tá me escutando? Sim. Sim. Ótimo. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Que delícia poder contribuir de alguma maneira aqui nesse conteúdo de extrema relevância. Felipe, a VidaLink eu conheço faz anos também, que eu fui da indústria farmacêutica e a gente foi teve bastante contato com esse tipo de informação, porque a informação vale ouro, né, hoje em dia. Aline, doutora Aline, está aí, a mãe do... Frederico. Frederico, grande Frederico. 34 anos. 4 anos, essa daí eu sei bem como que é isso daí. Eu já tenho uma menina de 26 anos, um menino de 20 e um de 10, tá? Então, sou pai de 3, casado aí faz tempo.
E tanto é que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, que é a parte comportamental, porque eu tenho 3 professores aqui, né? Tem um adulto, agora virou um adulto, tinha uma adulta já e uma criança indo para a adolescência aí, que esses são os maiores professores nossos, né? E a gente está aqui com essa oportunidade de viver esse processo lindo da NR1, que para mim eu vejo muito mais como uma bênção do que como realmente algo que venha a colocar pânico, alguma coisa assim, porque chegou a hora da gente cuidar do ativo mais precioso que a gente tem, que são os seres humanos, né? E do que qualquer outra coisa. E eu, como doutor em comportamento humano, na verdade, sou doutor em educação comportamental, né? Então, eu já venho, esse título é o mais recente que eu tenho mestrado, tenho MBA, mas eu tenho a vida, né, como maior escola, né, que eu venho com mais de 30 anos no mundo corporativo, nos últimos 10 anos, 100% dedicado à minha empresa de desenvolvimento humano, de treinamento, de palestras internacionais, e esse momento da NR1 para mim é um momento chave, porque eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade muito melhor através de todos os cuidados que as empresas vão ter que ter, obrigatoriamente, mas depois a gente vai ver os ganhos, assim como foi. O Felipe e a doutora Aline são novas, não lembram disso, mas eu vivi, eu cansei de dirigir carro sem cinto de segurança até a hora que teve a lei, e eu só fui pôr cinto de segurança porque seria multado. E senão a gente não valorizava a nossa própria vida ali dentro. Olha que doido, eu precisei, em primeiro lugar, tomar multa para cuidar da minha vida. Então, eu espero que o contexto da NR1 venha conscientizar os donos de empresa e os próprios colaboradores que o melhor ativo é a sua própria saúde mental. Obrigado pela oportunidade. Isso é maravilhoso, porque a gente já começa super bem a live já nesse alinhamento, porque eu acho que não tem, nós 3 aqui a gente já conversou em paralelo algumas vezes, eu acho que isso é fundamental para todos nós. Então, obrigada aí antes, já de antemão pela introdução. E antes da gente falar do prazo e da obrigação legal, eu queria mostrar para vocês um pouquinho porque que isso não é apenas uma questão jurídica, é também uma questão clínica, uma questão humana. Não é apenas, como o Dr. Gustavo bem posicionou, uma questão de compliance, né? Não é apenas cumprir uma obrigação legal. Os dados que nós temos aqui na nossa base de beneficiários, eles mostram algo que, como médica, eu não consigo ignorar. Veja que 34,8% das pessoas que mapeamos têm sintomas ativos relacionados à saúde mental. E quase 40% dessas pessoas não estão em tratamento. Isso significa que o risco já está dentro das empresas, porque as pessoas estão dentro das empresas. E a NR1, ela só está pedindo para que a gente pare de fingir que não está. Gustavo, me ajuda aqui um pouquinho a contextualizar o que o PGR exige na prática. Então, na verdade, o PGR ele é uma coisa bem simples, que vão ser os marcadores que precisam ser analisados para que as pessoas possam ser diagnosticadas ou validadas de acordo com um plano, né, geral ali, para que as empresas tenham diretrizes, métricas, para começar a entender um pouquinho mais do cuidado com os funcionários. Tá? Então, as pessoas, hoje, qualquer empresa, seja tendo mais de um CPF no CNPJ, ela vai ter que ter esse cuidado, mostrar, então, o que ela está fazendo para identificar as possíveis causas que estão trazendo de desconforto psicossocial. Isso vai ser sensacional, com todo carinho, todo mundo pode achar um desconforto gigante, porque tudo no começo para a gente, comportamentalmente falando, ela é desconfortável. Todo mundo sabe que treinar é bom, mas começar a treinar é um desafio. Todo mundo sabe que se alimentar corretamente é um desafio, porque a gente tem programas instalados que nos geram esses desconfortos. E aí, quando você tem diretrizes métricas, você consegue, então, você faz uma circunferência abdominal, você começa a saber de riscos cardiovasculares, tudo isso facilita o diagnóstico. Então, a PGR, ela vem para ser um norte, um GPS do que deve ser feito para as pessoas terem todo o cuidado e, consequentemente, o que a gente tem que ver? Fazendo isso, ela vai ser mais performática, ela vai trazer mais resultado, vai diminuir absenteísmo, vai diminuir todas as coisas que estavam tirando a produtividade da empresa. Então, olhem com bons olhos
esse plano que precisa ser colocado em prática, caso as empresas não pratiquem ainda, ela vai ser muito bom para a tua produtividade da empresa. E hoje tem diversas ferramentas aí, simples para fazer todo esse diagnóstico inicial, e não é uma coisa que tem prazo, é uma coisa que deve ser feita para sempre, né? Não sei se eu já até antecipei alguma fala aí, quem pode falar mais, acho que até o Felipe também pode falar um pouco sobre isso, né, Aline? Legal, doutor. Sim, sem dúvidas, eu acho que a PGR ela cumpre esse papel, né? Eu acho que é importante também um ponto que vem sendo discutido, né, em todas as discussões que falam sobre NR1 e também que está no próprio manual, né, que o governo lançou da NR1 aí há algumas semanas atrás, e que acho que as pessoas precisam ter clareza também a diferença entre perigo e risco, né, também, que o manual explica lá tão bem. Ele dá um exemplo da onça pintada, não sei se vocês leram lá, que ele fala, ele explica assim, né, a onça pintada em si, ela é um perigo, mas se ela não estiver próxima de nenhum ser humano, tal, ela não apresenta um risco, né? Então, exatamente esse exemplo que eles dão no manual da NR1. E a verdade é que aqui, o que o mapeamento, né, que o doutor trouxe, identificar esses riscos psicossociais, que são 13 os riscos psicossociais que estão listados lá, né, na normativa, ela vai trazer essa clareza para a empresa de quais são os riscos que ela tem. Ela pode ter vários perigos, mas ela precisa identificar os riscos que são potenciais ali e são mais críticos naquele momento, até porque não adianta também a empresa querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você não precisa atuar em todos os perigos que você tenha. Possivelmente os 13 são perigos para todo mundo, né? Mas não são necessariamente o risco. Então, eu acho que fazer uma PGR bem estruturada, né, bem planejada, vai trazer essa clareza para que a empresa possa priorizar de forma adequada quais são as ações que ela vai investir tempo ali, em alguns momentos, algum nível de investimento financeiro também, para seguir no cumprimento da normativa, né? Exatamente, aqui os médicos falam, e ninguém melhor do que a doutora Aline pode falar, o melhor remédio é a prevenção. Então, ela seria um fator preventivo de possíveis instalações, porque daí, de repente, você vai pegar do teu número de funcionários, você vai ver que tem gente que está aguda. Ali é interseção imediata, não tem jeito. Quando você tem essas plataformas, você facilita o teu plano de ação. É exatamente isso, para a gente poder trabalhar como mais fator preventivo do que no momento agudo, né? Exatamente. A gente tem, né, assim, e considerando que uma empresa tenha SESMIT, RH, Compliance, qual dessas áreas deve ser o ponto focal estratégico que vocês enxergam para coordenar essa identificação dos riscos psicossociais e esses programas também que vão vir depois? O que a gente tem visto muito no mercado, né, são as áreas de RH liderando esse movimento, mas acionando as demais áreas conforme ela vai precisando ali também ter um diagnóstico mais técnico, né? Então, tem empresas menores que não necessariamente tem um médico do trabalho ali que está no dia a dia com eles, mas tem alguma empresa que já os apoia, né, naqueles exames admissionais, demissionais. Então, essas empresas de saúde e segurança no trabalho geralmente estão preparadas para apoiar os RHs. E os RHs também, acho que eles cumprem esse papel de serem os grandes planejadores de tudo que tem que ser feito. Então, se você for aplicar um questionário, né, a gente sabe a complexidade que parar as pessoas para que elas respondam um questionário, né, e o RH tem a função ali de fazer a comunicação interna, de engajar as pessoas nas respostas, né? Depois, qualquer ação que venha a ser feita e alguém precisa gerenciar também essas ações e gerenciar se elas estão sendo feitas ou não. E eu sempre falo, documentar tudo também, né, de forma estruturada, porque é muito importante a documentação e você ter ali as evidências do que você está fazendo. Então, acho que muito liderado, de fato, pelo RH. Eu acho que ele é o grande gestor desse projeto dentro da empresa. Eu tenho visto esse movimento no mercado. Mas tem que entrar, de qualquer maneira, uma sinergia com a parte de compliance, porque na parte de assédio moral, essas coisas todas, tem que ter a gestão e até mesmo a condução, porque quem é que está assediando? De repente, eu vou fazer um relatório e vai a pessoa que está sendo assediadora está recebendo esse relatório, então tem que ter todo um cuidado e uma estruturação, sim, bem feita. Mas o que eu tenho visto na prática do mercado, por menor que seja, as prestadoras de serviço para as empresas, elas estão
ganhando consciência dessa relação, tá? Principalmente a pequena empresa, onde tem diretamente o dono envolvido, alguma coisa assim, às vezes o maior causador de todo o desconforto que tem os pilares da NR1 todos abalados é o próprio dono daquela empresa, né? Então é uma situação que precisa, por isso que tem que ter esse discernimento com relação a isso e tem que ter uma gestão quase que terceirizada, também seria um ponto de apoio para as empresas, né? Essa parte, porque justamente como é que você vai fazer a gestão do furacão dentro dele? Então, é uma das coisas que às vezes vale a pena o cuidado e a atenção das empresas com relação a esse tipo dessa tua pergunta, doutora, mas faz todo sentido. Eu acredito que ela toda, no fundo mesmo, vai ter que ser uma integração, vai ter que ser uma parceria e não tem como fugir disso. Exato, sensacional, porque é uma ação em conjunto, né? Resumindo isso tudo que vocês trouxeram, são diversos setores. E por ser diversos setores, assim, Gustavo, mito ou verdade? Para adequar a NR1, esses projetos intersetoriais, eles precisam ser muito elaborados? Eu vou responder assim, mito, não precisa ser iniciado, feito é melhor do que perfeito do que não feito. Se você tiver o início da ação, começar já a identificar pequenos pontos e você vai se dar super bem com isso. O perfeito ele não é instalado, não tem jeito. Então, eu sugiro que as pessoas comecem já dando uma olhada nos atestados, comecem a dar uma olhada porque ali o Felipe vai falar com maestria. Ô Felipe, a informação não vale ouro. Não é isso que é o Big Data hoje, não é o que traz para a gente grandes resultados. Então, a partir do momento que eu faço pequenas introduções e eu começo de leve, vou fazendo e vou acertando, aí você vai ver que eu vou ter dados e eu vou começar a perceber dentro das empresas, por exemplo, lá no setor do Felipe eu tenho 10 caras com burnout. No setor da Aline, eu tenho não tem nenhum, caramba, será que é... Que daí eu vou ver no setor dele, é a iluminação, é o barulho, é não sei o quê, vou descartar as coisas para depois eu chegar no Felipe, falar, Felipe, tô vendo que o câncer dessa história aí é a gestão também, né? Então, por isso que tem que ter plano educacional, por isso que tem que ter... os planos de ações, eles vão valer ouro a partir do momento que você tem a informação. Mas a melhor coisa é a ação, começar. Feito é melhor do que perfeito, do que não feito. Perfeito, doutor Gustavo. E, assim, importante também falar nesse universo dos dados, né, que realmente você não precisa ter uma pesquisa perfeita, muito possivelmente as empresas já têm muitas das informações que podem ser utilizadas agora nessa identificação dos riscos, né, obviamente que em muitos momentos vai ter que sim se aplicar algum questionário mais específico, né, para entender até essas aberturas que o Gustavo trouxe, por exemplo, por área, né? Às vezes a gente precisa saber, será que os indicadores da área comercial são os mesmos indicadores da área de tecnologia, da área de marketing, etc., tem variáveis que, se você olha lá a lista de riscos psicossociais, como questões de assédio, sobrecarga de trabalho ou subcarga de trabalho também, que é um dos riscos psicossocial. O próprio ambiente do trabalho pode ser estressante, né? O ambiente, exato, onde a pessoa está inserida ali, né? A gente sabe que tem pessoas que estão ou externa, ou tem casos de áreas que fazem home office até hoje, tem pessoas que estão na fábrica, né? São muitas as realidades, então também é importante ter essa abertura. Mas eu tenho sempre também trazido para a pauta a discussão de que hoje a gente tem muita informação, a gente tem muito dado, né? Então, quando você vai num evento, né, por exemplo, o RH Summit, né, que a doutora Aline falou que a Xenia vai estar lá com o stand, nós também vamos estar lá, Vida Link, então também visitem a gente. Você vê a quantidade de informações que é oferecida para a área de recursos humanos, né? É dashboard para tudo, é informação, às vezes um nível de dado que eu me arrisco a dizer que mais atrapalha em alguns momentos ter tanto dado e num nível de profundidade tão grande do que ter dados mais macro que você consiga de fato trabalhar com eles, né? Então as pessoas também às vezes têm se perdido muito na quantidade de informações. E eu indico elas, entendo que você tem em mãos, não tente ficar sabendo a 10ª casa decimal, que nem o Gustavo trouxe aqui, o feito é muito melhor do que o perfeito, né? Então,
entenda o seu cenário, né? Acho que dados de afastamento toda empresa tem, dados de ações trabalhistas toda empresa tem, dados do plano de saúde para empresas que oferecem estão lá disponíveis, você pode até pedir ajuda para sua corretora, né? Então tem uma série de dados que já existem. Olhem esses dados, né? Tem muita gente que gosta de falar que tem o dado, mas na verdade não analisa o dado. E aqui acho que um convite da NR1 também é para que as empresas estudem os dados que elas já têm em mãos, não só criem novas informações, novos dados. Felipe, eu adoro alguns dados que eu consigo extrair lá da VidaLink, né? Tem algum que você queira trazer, assim, por exemplo, para a gente? Para dar um exemplo para o pessoal de como que esse dado... E a gente sabe que não é o dado pelo dado. Acho que o pessoal da Axene até treme quando eu falei de tanto que eu falo isso. Porque o fim não é o dado em si, é o que eu faço com o dado, é qual o passo seguinte. Mas o dado, ele tem esse fator importante. Conta um pouquinho para a gente do que vocês conseguem extrair em relação a isso também, para ajudar essas pessoas. Claro. Legal, doutora. É bom saber que conhece um pouco dos nossos dados, né? Vou dar um exemplo aqui de um dado que eu acho que se relaciona com o que a gente está conversando, né? A gente somos um plano de medicamentos, né? Dentro de um universo de bem-estar, com N outras plataformas, mas dentro do nosso core principal, a gente tem ali a empresa ofertando subsídio aos medicamentos que as pessoas precisam utilizar, né? E durante esse processo das pessoas utilizarem o subsídio, a gente consegue ver dentro do volume de usuários que a gente tem hoje, olhando exatamente dentro do universo corporativo, a gente está falando aí de mais de 1.100.000 vidas, a gente estudou, comparou a utilização de medicamentos para a saúde mental de 2025 versus 2024. E o que a gente viu foi que hoje 8,3% dessa nossa amostra, ou seja, mais de 90 mil pessoas, 91 mil pessoas para ser preciso, utilizaram medicamento para saúde mental em algum momento em 2025. Né? Então, esse é um dado alarmante. E aí a gente consegue olhar alguns detalhes. Eu estava aqui falando que a gente tem que, não precisa ir na 10ª casa decimal, mas a gente precisa entender, né, o que esse número quer dizer e quais são as possíveis causas, né, dele. E um dado importante, a amostra é bastante equilibrada entre homens e mulheres, né? A gente tem 51% de homens e 49% de mulheres, nessas 91 mil pessoas que estou falando que utilizaram os medicamentos para a saúde mental. Mas a gente tem, da utilização, 61% eram mulheres, enquanto a gente só tinha 39% dos homens utilizando os medicamentos para a saúde mental, né? Então, aí você começa a trazer uma discussão importante e relevante para as empresas para entender essas particularidades e o porquê que a realidade é essa. A gente está falando de a empresa oferecer esse benefício, a VidaLink, o subsídio, portanto, pessoas que estão trabalhando, né? Então, você começa a correlacionar, por exemplo, com outro dado que a gente tem hoje numa pesquisa anual que a gente faz, que chama Check-up de Bem-Estar, em que a gente pergunta como que a pessoa está se sentindo no dia a dia e quais são os grandes afazeres dela. E a gente vê dentro dessa resposta que 38% das mulheres dizem ter dupla jornada de trabalho, enquanto só 24% dos homens dizem ter a dupla jornada de trabalho. Então, você começa a correlacionar os dados, você vai entendendo onde estão as grandes questões, né? Mas tem uma informação bem importante, dados eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, né? E tem casos muito mais assustadores do que esse que você trouxe, Felipe, da própria OMS. Tem 196 países, né, no nosso globo, e o Brasil configura no ranking, no top 5, em 3 categorias da saúde mental. Ele é o número 1 do mundo em caso de ansiedade. Ele é o número 4 no mundo em caso de depressão. E uma coisa que pouco falada e esconde com tudo que foi possível é o 5º em caso de suicídio, tá? Então, tipo assim, se você pegar agora, teve um conhecido meu que teve um irmão dele que se matou, ele falou, é o 16º no dia, tá? Foi assim, o que o SAMU foi pegar e tal. Então, é um negócio grave. E eu falo para vocês, não levando por... não me leve a mal a informação, tá? Então, depressão é uma característica que pode afetar homem e mulher. Mas acaba afetando mais mulher por causa dessa jornada dupla, essa coisa toda que tá lá, aquela coisa. E a mulher
tem maior identificação, ela tem coragem de falar. O homem não. E o suicídio, ele é basicamente masculino. De cada 10 pessoas que cometem suicídio, 8 são homens, porque ele tem coragem. A mulher não tem essa coragem de fazer esse negócio absurdo. Então, é muito maior o barulho do que a gente imagina. E isso ele ocorre entre o CPF e o CNPJ, não tem jeito. Às vezes o cara tá bem pra caramba no CNPJ, mas lá em casa ele tá mal. E aí isso vai trazer um dano para o CNPJ uma hora ou outra. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes ele tá com a casa dele harmônica, mas o CNPJ tá deixando ele estressado por causa de diversos fatores e ele vai levar para casa. Por isso que entrou agora. Isso não é uma situação só do Brasil, é global. Depois da pandemia, 86% da população mundial tem alguma coisa com a saúde mental. Então, a maior pandemia que nós estamos vivendo hoje é de saúde mental. Então, por isso que eu olho com bons olhos, por pior que possa parecer multa, processo trabalhista, cara, vai ser uma bênção para a comunidade e para o CPF em si, que se permitir viver processos do cuidado que a empresa vai dar, mas o maior responsável de qualquer coisa é o colaborador. Ele tem que se cuidar, não tem jeito. Às vezes ele não tem recursos para isso. Então vamos usar o CNPJ para trazer recursos para ele. Por isso que a NR1 está batendo na porta. Tá? Eu não vou defender nenhum lado, fazer nada, mas eu tenho o meu último livro escrito, que inclusive a gente vai fazer o sorteio aí, eu tenho, não do livro, né, mas o sorteio do treinamento desenvolvido na base do meu livro, que foi em cima de neurociência e saberes milenares, que é esse livro aqui, 50 leis para ser a paz no caos. Você precisa aprender a ser a paz, porque o caos está garantido. E o caos, ele, na verdade, se a gente olhar bem de pertinho, o caos e o mal, eles são agentes do bem disfarçado, porque se não tivesse esse caos todo instalado, a gente não ia ter todo esse cuidado também. Faz sentido, doutora? Faz todo sentido. Eu acho que nós estamos lidando com humanos e a gente precisa olhar para isso não apenas como algo corporativo. E eu, pessoalmente, também, conversando com diversos médicos do trabalho, que eu tenho bastante interface, principalmente a doutora Adriana, que é uma pessoa assim, que me influencia bastante em relação à saúde ocupacional, e a gente sempre fala isso, né, sobre o quanto que isso vai ter um benefício para o próprio colaborador. Não é uma punição para as empresas, na verdade é uma proteção para a empresa e para o colaborador em si. E medir também faz parte disso, né? Então, quando tanto você, Gustavo, quanto o Felipe trazem para a gente o que a lei exige, como operacionalizar, a gente entra num ponto crítico, que é de como medir tudo isso. Então, tem uma frase que é muito utilizada no corporativo, que é não se gerencia o que não se mede. Como eu vou fazer e direcionar um tratamento para uma saúde mental se eu não tenho nenhum cheiro, se eu não tenho um direcionamento de para onde isso daí está apontando? Então, e tem algo que dá ainda até um passo além, né? Pior do que medir, é eu medir errado. Porque daí você toma decisões achando, inclusive, convicto de que aquilo estava certo, né? Então... Você é médica, a gente não precisa dos exames de sangue periódicos para dar uma olhada como é que está o HDL, LDL, ver todas as métricas que tem ali para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, isso ele serve como um termostato. Né? Então, por mais intangível que seja uma saúde mental, mas a gente tem ferramentas, sim, para fazer os assessments todos aí, para trazer pelo menos um plano de ação adequado para cada um dos colaboradores, né? Acho que isso que você falou é totalmente pertinente. Só um ponto, claro, para complementar também, que é importante, assim, e eu acho que às vezes existe uma certa confusão entre saúde mental e como que ela está inserida no contexto da NR1. Né? Porque quando a gente fala de riscos psicossociais, não necessariamente a gente está falando de saúde mental. O objetivo dos riscos psicossociais são muito mais questões da empresa. Então, a gente está falando de assédio, a gente está falando de baixa clareza de papel, a gente está falando de falta de justiça organizacional, a gente está falando de jornada de trabalho excessiva. Então, claro que tudo isso é agravado se a pessoa tem uma questão de saúde mental. Mas isso não só pode ser que ela tenha, mas como ela vai ser conduzida para ter. Conduzida para isso, perfeito, que ela vai chegar lá, né? E aí tem pessoas que vão, de fato,
desencadear para uma questão de saúde mental e tem outras que não. Por isso que o mapeamento ele é tão importante para a gente ver dentro daquela população, né? Se aquele ambiente, né? Se aqueles perigos de fato estão se transformando em riscos críticos dentro daquela empresa ou dentro daquelas áreas em específico, né? Então, a empresa está virando, né? Exato. Então, acho que é um tema muito novo para todo mundo, né? E aí a gente fica, às vezes, ouvindo algumas discussões que confundem um pouco as coisas, né? A gente, claro que toda a questão de saúde mental é uma responsabilidade compartilhada se a pessoa trabalhar na empresa, né? Que nem o Gustavo trouxe, a pessoa pode, sim, ser impactada do CNPJ para o CPF ou vice-versa, né? Então, outro ponto que tomou-se muita discussão depois da pandemia foi que somos o único ser, né? Antigamente as pessoas falavam, não, eu tenho uma pessoa corporativa e eu tenho uma pessoa na vida... Coração minha vida... que bate no peito é o mesmo, na CNPJ e na CPF. Então, exato. Então, não tem como diferenciar certas coisas. E até quando o escritório se confundiu com as casas das pessoas, né? Todo mundo... isso trouxe essa confusão geral, que acho que o grande benefício de tudo isso que a gente está falando e da NR1 são essas discussões. Tudo isso... estar acontecendo agora e acho que numa velocidade até que interessante, né? Para que as mudanças comecem a... do caos que vem a ordem, sempre. Pode ficar... Isso daí é matemática, né? Então, isso que você está falando é extremamente pertinente, Felipe, e eu acho legal fazer uma ressalva aqui, que eu já trabalho, doutora Aline, eu bato na porta das empresas há mais de 10 anos, porque eu vivi como gerente nacional de vendas, e um educador, dei aula na FGV por mais de 15 anos, e eu estava entendendo algumas coisas que já estavam acontecendo na época do impeachment da Dilma, tá? E eu estava lá vivendo como gerente nacional de vendas, e eu estava olhando, meus vendedores eram excelentes vendedores. Pô, eu não tinha que ensinar mais técnica de venda para eles, para fechar mais pedido. Eu entendi que era fator comportamental. Tá? E aí eu comecei a modular, estudar, tal. Então eu fiz diversas formações dentro e fora do país, e aí eu fiz uma metodologia para mim. É simples assim, porque eu entendi que no fundo, pessoas mais positivas são mais produtivas e ponto, é matemática. Aí eu não era bonzinho, não, eu não queria, eu sou o salvador da pátria, não, eu queria era vender mais, porque quanto mais todo mundo vendesse, mais eu vendia também. E aí eu comecei a decodificar os comportamentos para evitar linhas tênues de estresse, tudo que fazia com que as pessoas perdessem produtividade. E estava intimamente ligado com uma coisa só: o autoconhecimento. Porque eu vou falar uma coisa que tanto é que nesses últimos 10 anos eu fui formatando essas leis, aí eu falo o seguinte, lei número 2, Felipe, vamos sentar, eu sou seu gestor, vamos sentar aqui. Não leva nada pro pessoal. Por favor, tipo assim, separa, não leva o pessoal, mas tipo assim, eu tinha que dar orientações profissionais, eu não estou falando de que a pessoa é incompetente, tal. E aí, o que eu percebi? Quanto mais eu treinava a autoestima das pessoas, a confiança delas se posicionarem, dela entrar, não é num debate agressivo, mas com postura. Às vezes, de boca fechada, você fala muita coisa. E eu fui treinando isso nos meus representantes. Cara, estava com 40% de inadimplência, não estava vendendo, o jogo mudou. Quando eu trabalhei essa performance nas pessoas. E aí, eu pedi a conta, porque eu tinha que levar isso para o mercado. E eu bato há 10 anos na porta da galera e falo assim, olha, vamos tratar da saúde mental, que é a ponte para a saúde financeira. Até que veio o ano passado, tá? É uma coisa que vale a pena a gente falar sobre a NR1, que é um detalhe, a NR1 não surgiu do nada. Ela vem já com esses dados todos pós-pandemia, e o afastamento de pessoas por causa de saúde mental, burnout, estresse, o caramba, estava representando 5% o valor do PIB brasileiro de afastamento. Então é um número agressivamente alto. E essa conta estava na conta do governo. Aí o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Trabalho, tomaram uma decisão sábia para eles e falaram, opa, vamos jogar uma norma regulamentária para as empresas, porque NRs tem várias, né? Tem várias NRs já, tem
o de adicional noturno, tem não sei o quê, tem de trabalho em altura, lugar de confinamento, tudo isso para cuidar do físico, mas nenhuma cuidava do mental. E aí veio a NR1 com toda essa situação, porque o número estava exagerado, não estava tendo acidente de trabalho, caramba, não sei o quê, mas estava tendo afastamento por causa de saúde mental. E aí eles jogaram essa conta nas costas dos empresários, dos empreendedores, para que vocês, empresários e empreendedores, tomam a responsabilidade. E o que vai fazer mudar o jogo? É isso que eu faço nos últimos 10 anos. Não tem jeito, não é só gerenciar dados. É o que você vai fazer com isso. A Ângela, aqui no chat, ela apontou uma coisa muito interessante. Ela colocou aqui que ela é advogada e ela tem visto muito essa confusão entre cuidado de saúde mental para o gerenciamento de risco. Ela colocou muito bem. A NR1 trouxe o olhar jurídico desde a escolha do mapeamento, o plano de ação deve estar linkado ao resultado do mapeamento por setor, até a comprovação de toda a jornada. O que existe no mercado, que fala que cumpre a NR1, na verdade, ela disse até que aumenta o passivo. Eu achei muito bem colocada isso que a Ângela colocou. E até perguntando, abrindo também um pouco de espaço aqui para o Felipe, né? Se você tem 30 dias, Felipe, desde que tem o mapa, como que desenha como que desenha essa entrega do PGR no prazo, nesses 30 dias que nós temos? Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto, a gente falou aqui, é a identificação dos riscos, né? Então, acho que a pessoa tem que fazer um diagnóstico real e eu começaria o diagnóstico, já que a gente está falando só de 30 dias, com os dados que a empresa tem em mãos, né? Depois ela pode complementar com outro questionário e tal, mas eu começaria com as informações que estão ali. Então, informações de utilização do plano de saúde, de afastamentos, no caso, se a empresa tiver vida link, dos medicamentos que estão sendo utilizados, pesquisa de clima, tem algumas perguntas ali que podem ajudar, sim, na identificação de certas situações. Então, veja o que você tem em mãos e se debruce sobre esses dados e analise, né? Depois, priorizar. Não dá para fazer tudo, então definir quais são, de fato, os riscos que você entendeu que estão altos na sua empresa. E ter clareza de quais são esses riscos que você está classificando como alto, e aí sim ter um plano de ação que enderece esse risco, né? Então, as pessoas também têm que ser muito coerentes nesse momento de fazer algo que é um funil mesmo, né? Você viu o risco, você definiu a prioridade que você vai ter, e você tem que ter ação para aqueles riscos ali que você definiu que vão estar na sua PGR. Você já está mitigando muito do risco de bater lá uma auditoria na sua porta, você tendo a PGR, você tendo esse plano de ação bem desenhado, as primeiras ações acontecendo, comprove tudo, né? Tem evidências, então vai fazer um treinamento para liderança sobre saúde mental, vai fazer uma palestra para o time todo, guarda lá a comunicação interna que você mandou para as pessoas, deixa salvo no YouTube, onde for que você faça essa ação. Olha os benefícios que você tem hoje, já oferece para os seus colaboradores, se eles podem te apoiar de alguma forma, ou se eles são uma ferramenta ou complemento de alguma ação que você tem na sua PGR, e vá monitorando isso, vá acompanhando e vá vendo a evolução desses riscos psicossociais ao longo do tempo. Não existe uma clareza de quanto em quanto tempo isso tem que ser atualizado, né? Pelo menos vocês balançaram a cabeça, então estamos na mesma página, né? Acho que não tem essa clareza. Então, vá fazendo ciclos, não deixe de fazer ações, comprove tudo que está sendo feito, mas comece olhando o que você tem em casa. E a partir daí, eu tenho certeza que você já vai conseguir ter um primeiro plano. As pessoas às vezes perguntam, né? Como é que eu sei se eu vou ser ou não vou ser multado? Eu tenho visto muitos especialistas falando, e eu concordo com eles, de que se você tiver uma PGR, se você tiver um plano de ação e tiver algumas evidências, você já está muito bem respaldado. E principalmente você está começando a cuidar das pessoas, se você não estava fazendo esse movimento de uma forma tão dedicada, né, e colocando tanta energia nele, né? Então, acho que os ganhos vão vir de outros lados também, fazendo esse tipo de ação, que nem a gente falou aqui, possivelmente em diminuição de afastamentos. Tem um outro fator que as pessoas falam um pouco hoje, que acho que deveriam falar mais, que é do presenteísmo, né? O presenteísmo é quando a pessoa está ali fisicamente, ou logada, né, se ela trabalhar online, mas ela não está
bem e ela não está rendendo, ela não está tendo produtividade, né? O presenteísmo é um outro fator bastante impactante no resultado das empresas e que questões de saúde mental impactam fortemente, né? Então, acho que esses são os meus pontos. Vale fazer uma observação. Desculpa, doutora, fica à vontade. Não, vai lá, eu ia perguntar para ele sobre a parte de investimento, mas pode perguntar depois. Porque, na verdade, está linkado com essas informações que o Felipe trouxe, de extrema relevância também deixar claro, é óbvio que todo mal ele tem seu bem disfarçado, que vai vir toda essa situação. O presenteísmo, o absenteísmo ou qualquer ismo que tem aí, uma falta de clareza, às vezes, de o cara acusar o chefe de um assédio moral, mas também ele tem zero empatia com o chefe. Às vezes o cara acabou de perder a mulher de câncer, não sei o quê. Então, o que está faltando, na verdade, para a grande maioria das pessoas, sejam líderes ou liderados, é o ganho de consciência, trabalhar a humanização, a empatia, essas coisas todas. Isso tudo é educacional. E aonde eu estava conversando, a gente tem que ter um viés, tem até uma advogada participando, que você acabou de ler com maestria, o que ela trouxe muito bacana, do mesmo jeito que a gente falava lá atrás, não é pejorativo, mas falava que tinha o advogado porta de cadeia, né? Agora vai ter o advogado baixa de carteira. Então ele vai baixar a carteira, ele vai ver na hora, fala, doutora Aline, por que você está saindo da empresa? Não sei o que, tem alguma coisa, vai abrir viés para um monte de trabalhista. As multas já da NR1, elas vão ser bastante significativas, de R$400 a R$6.000 por pilar, por colaborador. Então, dependendo, quebra uma empresa só as multas, não tem jeito. Então, as pessoas têm 20 funcionários, tomou 6 pau de multa para cada um dos 20, vai ver uma coisa, uma situação que pode ser bastante delicada. Então, precisa todo cuidado, na verdade, que for genuíno, vai deixar de trazer o prejuízo da multa, vai deixar de trazer o prejuízo do passivo trabalhista e vai trazer muito mais produtividade. Então, infelizmente, teve que doer para as pessoas se desenvolverem. E isso, a gente está indo para uma nova camada dos famosos skills. Então, contratava pelo hard skill. Aí precisa ter soft skill. Agora a gente está indo para o soul skill, né? Ou deep skill, que é essa sensibilidade humanizada para tratar a maneira diferente. Não estou falando para não perder a assertividade, a liderança, essas coisas todas, mas é uma coisa que você vai ver que começa-se a ter melhores resultados, melhores entendimentos. E eu, conversando com um juiz trabalhista, ele falou, as empresas vão fazer PGR, vai fazer não sei o quê, vai tomar o trabalhista e eu vou olhar com carinho o que está fazendo. Pode ser que sempre eles vão para o colaborador. Não é uma conduta, o cara é ético, ele vai ver, mas ele sempre vai ver margem para favorecer um colaborador do que o empresário. Mas o empresário que estiver dedicado genuinamente para cuidar e educar, esse cara vai ser visto com bons olhos, tá? Só uma observação. Não, sensacional. E até para a gente finalizar um pouco esse bloco, então a gente passou, né, por diversos pontos disso, da implementação, e agora acho que a parte importante, que é para uma empresa, acho que vou direcionar isso aqui também para o Felipe, de médio porte. Qual seria o investimento médio por vida para sair da inércia e implementar esse plano de ação por completo? Essa pergunta é difícil, né, de ser respondida, porque vai depender muito das ações que a empresa vai decidir priorizar, né, e focar. Eu sempre tenho falado, assim, faça o cálculo dos custos por pessoa, porque senão parece que tudo é muito caro. Se você vai lá e divide, né, vou pagar um treinamento para minha liderança, então vou contratar uma empresa especializada que consiga, de fato, fazer um trabalho que vá agregar e que vá não só ter ali a comprovação de que eu fiz o treinamento para liderança, mas que vai me ajudar na minha produtividade, vai ajudar nas pessoas de fato, né? Você veja ali quanto que isso vai custar por pessoa, não necessariamente quanto que custa no todo, que daí parece que custa muito, né? E também acho que a priorização vai de acordo com o quanto que você consegue investir ou não, né, naquele momento. Então, faça um plano não a curtíssimo prazo, faça um plano a médio e longo prazo também, de como que você vai fazer as ações. É legal sempre olhar por um ano, né? Dá uma olhada um ano, divide por 12 e faz uma previsibilidade aí maior. Eu já vi pessoas falando assim, vai custar R$20 por pessoa, se você fizer algo um pouco mais elaborado, R$50 por pessoa, mas de verdade, assim, não tem como saber exatamente quanto vai custar, né? Eu
gosto da sugestão do Gustavo de faça um plano para um ano, e aí você vai investindo ao longo desse período, né? E vai priorizando as ações ali e vendo o que é mais importante naquele momento. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Então, a gente está encaminhando aqui já para as perguntas finais. Pessoal, vão mandando aqui as perguntas de vocês no chat. Tem algumas aqui. Só queria lembrar para vocês, para preencherem ali o QR Code, para vocês participarem do sorteio. Estamos sorteando 2 vagas para o RH Summit e um treinamento também com o Dr. Gustavo. Então, preencham aqui o link que a gente vai começar o sorteio já já. Vocês precisam estar na live, tá? Para a gente, ativos aqui na live, para receber os prêmios. Então, primeiro, a gente recebeu aqui, fomos recebendo algumas perguntas, inclusive que tinha sido aberto esse espaço antes, eu queria trazer 2 delas aqui, porque parecem ser bem práticas em relação a isso. Uma dúvida recorrente, tá? Que é, após o prazo e a entrega do PGR, com que frequência o RH deve atualizar esses dados clínicos e de consumo? Também, eu acho que o Felipe vai falar a mesma coisa, também não existe nenhuma normativa para isso, tá? O que a gente tem visto práticas é você sempre fazer uma análise mensal do turnover, de atestado, essas coisas todas, aí depois fazer algo trimestral e algo anual mais parrudo. Não sei se o Felipe tem alguma outra coisa a dizer, mais estruturada, mas não existe nenhuma normativa. Todo o cuidado mais próximo é o recomendado, né? Do que se você tiver alguns cuidados mensais, outros trimestrais e outro anual, eu acredito que atenda bem a normativa aí da NR1. Faz sentido? Faz sentido. Ela dá um indício em algumas partes dela de que deveria ser de 2 em 2 anos o mapeamento formal dos riscos psicossociais. Então, mas eu entendo que esse de 2 em 2 anos também fica muito distante. Acho que nesse meio do caminho tem que ter esses indicadores mensais, esses indicadores talvez anuais aí, para você ter essa sensibilidade, né? Hoje o turnover é super alto, né? A realidade de pessoas que estão na sua empresa aqui 2 anos, ela é muito diferente das que estão hoje, né? Em muitas empresas. Então, acho que tem esses 2 anos que estão oficializados lá na normativa. Sempre que houver, né, uma mudança no processo, tem que ser revisitado, né? E o plano de ação, tem uma segunda aqui, o plano de ação. O plano precisa ser alimentado mensalmente para manter a validade jurídica? Eu acredito que não tenha obrigatoriedade de colocar novas ações mensalmente, mas você deveria mensalmente ter uma organização, um planejamento grande de guardar as evidências mesmo. Eu tenho falado muito isso de tudo que você está fazendo todos os meses, para mostrar que você está fazendo algo consistente ali, né? Você não teve um pico, fez um monte de coisa agora, por exemplo, em maio, e depois você não fez mais nada. Não, você tem que ter lá, talvez, uma pastinha por mês de tudo que você fez uma palestra, teve treinamento da liderança, implementei um benefício novo que ajuda na saúde mental, e você vai evidenciando isso ao longo do tempo. Mas plano de ação, acho que não precisa ter ação nova todo mês. Faz todo sentido. Doutora, você virou médica de um dia para o outro? Não. Aqui, ó, tem uma faixa preta de jiu-jitsu. Eu virei faixa preta de um dia para o outro? Não, também. Então, não, a sugestão eu não estou falando da intensidade. Tá? A intensidade ela não muda nada, e muda sim a frequência e sequência das ações. Então as pessoas têm que parar de se iludir com multa e com processo trabalhista, e sim investir no maior ativo e transformar aquela pessoa numa pessoa muito mais performática, mais feliz, mais positiva. Hoje dados mostram que pessoas felizes e positivas vendem mais, falta menos no trabalho, adoece menos, se relaciona melhor, traz solução. Isso é o curso mais lotado de Harvard, que chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? É um dos cursos que Harvard era uma instituição extremamente bem sucedida, como todo mundo conhece, mas todo um covil de depressão, de ansiedade, e o jeito Harvard de ser feliz foi trabalhando a parte comportamental das pessoas, e elas se tornaram muito mais produtivas quando tinham todas as técnicas, todas as informações necessárias para fazer uma autogestão. Então, quando o Felipe falou com maestria, o negócio é um processo contínuo, progressivo. Não adianta eu fazer 1000 flexão de braço agora e nunca mais treinar. Amanhã eu vou ter dor no peito, dor no braço e não vou ter resultado nenhum, do que se eu fizesse 10 hoje, depois de amanhã eu faço 15, depois eu faço 20, vou voltar.
E aí é isso que as empresas param de fazer, o tal do greenwash. Tá? A pessoa, que nem o ESG, o cara fala, fica só dando migué, desculpa meu francês, tá, doutora? Dá migué aqui, dá migué ali, tá tudo certo. Mas quando as empresas olharem isso como realmente um combustível para performar mais, a multa e o trabalhista, ela vai ser tirada na urina. Tá? Simples assim. Não tem jeito, precisa se investir nisso daí. Tem um dos maiores discursos do presidente da Coca-Cola. Ele falava que em 1998 ele falou: o maior ativo da Coca-Cola não é a Coca, não é as empresas, os caminhões, são as pessoas. E ainda até hoje as pessoas não entenderam esse fator. Precisou tomar multa e fazer isso para ver se alguém trabalha essa consciência dos funcionários e dos próprios líderes, né? Sim. Até respondendo aqui também, para a gente dar seguimento, responder o máximo de perguntas possível, a Tata Fernandes perguntou o seguinte: no diagnóstico, é obrigatório usar uns questionários validados cientificamente, tipo HSE? Eles não exigem, né? Eles exigem que tenha o mapeamento e gestão de risco psicossocial, mas não impõe um questionário específico, tá? Mas é obrigatório usar um questionário de metodologia validada. Então, o HSEIT é sim uma boa opção, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas específicas, assim, da NR. Como deve ser feita a documentação da NR1 junto ao PGR? Então, da mesma forma que ela é estruturada em torno, a documentação da NR1, quem que perguntou foi a Tata também, Fernandes, que deve ser estruturada em torno do PGR, que consolida os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, da mesma forma que é feito ali. O PGR vai materializar em 2 documentos principais e obrigatórios, tá? Que devem ser assinados e datados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma aqui para o doutor Gustavo. O que você sugere acerca do tema de presenteísmo? Essa daqui é a última pergunta, e aí a gente vai para os sorteados. O que eu sugiro para o presenteísmo é a maior salvação do ser humano, tá? Porque se você ganhar a consciência que passado, presente e futuro está tudo ao mesmo tempo agora, é uma teoria da relatividade de Einstein, mas só que não existe passado, não existe futuro. Dentro da neurociência, a concepção dos 12 segundos sempre vai ser agora. Só que se eu tiver, eu tenho que fazer uma coisa que... As pessoas não param, elas não praticam o ato de viver bem agora. A dica que eu dou, eu tenho uma formação que foi sensacional, chama-se Heart Math Institute, que é a matemática do coração. Existe uma respiração que cria a coerência entre o seu pensar e o seu coração, seu cérebro e coração. Então, essa avenida aqui é a mais barulhenta que tem. Então, quando você percebeu alguma coisa, você pode trabalhar a prática da presença usando os seus 5 sentidos. Vou deixar como dica aqui. Por exemplo, eu estou com minha xícara de café. Eu vou pegar aqui, ó, eu seguro ela aqui e na textura da minha xícara, na temperatura dela, pode escrever que você veio para cá, para aqui agora. No aqui agora eu respiro em 5 segundos e eu solto em 5 segundos. Aí eu, tipo assim, eu começo a ganhar consciência, porque a mente, nós temos 60 mil pensamentos na nossa cabeça, 90% deles são negativos por proteção, por gasto energético. Então, se eu começo a ganhar consciência do aqui agora, eu vejo que eu não tenho ameaça nenhuma. Não é desmerecendo uma pessoa que esteja tendo um pânico, mas se você pegar ela, segurar isso é técnica de neurociência, colocar na mão 2 pedras de gelo, o seu cérebro vem instantaneamente para cá, a médica está aí, fala de sistema nervoso simpático, parasimpático, a gente, vem para cá e agora. Então, quanto mais respirar consciente, eu convido você, doutora e Felipe, faz uma respiração, eu vou contar até 5, vocês inspiram porque o diafragma de vocês está mecanizado. Vocês estão respirando no modo sobrevivência. Agora faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Foi difícil. Mas agora vai ganhar consciência. Vai trazendo. Volta. 1, 2. Todo mundo que está assistindo aqui gravado ao vivo faz a mesma coisa.
4, 5. Coloca uma intenção no teu coração. Imagina que o arzinho que está entrando, ele tem um fio de ouro que enche teu coração, que traz uma sensação de bem-estar. Aí, doutora Aline, vai lá quando você nasceu, o Frederico, lembra desse momento do rostinho dele e traz para aqui agora. Aí eu te falo agora, você que estava estressada para apresentar esse nosso webinar, como você está sentindo agora que você respirou, trouxe essa memória afetiva positiva neste agora? Como você está sentindo, doutora Aline? Dá uma paz, né? Daquele rostinho. Você está no mudo, Gustavo. Você está vendo? Isso é simples, mas não é fácil de ser colocado em prática. Por quê? Você faz isso agora, aí depois o que acontece? Você volta para o teu sistema nervoso lá, proteção, você vai voltar para o que economiza energia. Por isso que ao fazer os planos de ações das pessoas, precisa ter treinamento. Então, toda semana eu vou lá na empresa, junto com a Vida Link, junto com a Xenia, a gente vai montar lá uma campana. Então, a cada 2 horas, a gente faz, todo mundo vai embora, semana que vem de novo. No mínimo, temos que ter um envolvimento de 8 semanas para começar um novo caminho neural. E aí, depois disso, começa-se a se tornar mais mecanizado, algo que não era. Então, agora chegou a hora das empresas ganharem a consciência. E vai mudar a produtividade. Isso que é mais gostoso. Não é só sobre ser bonzinho, sobre atender lei. É sobre produzir mais. Faz sentido, doutora? Toda. E isso faz parte do ongoing, né? Depois que não é algo apenas pontual. Então, até para a gente finalizando aqui já, para a gente trazer também os ganhadores, estamos chegando ao fim e eu acho que a conversa aqui deixou bem claro 3 coisas, que primeiro, o problema ele é real, os dados eles demonstram isso, como o Dr. Gustavo e o Felipe colocaram isso muito bem, a exigência ela é concreta, está batendo a porta, o prazo é 26 de maio, e a execução é viável, desde que você comece. Eu acho que a palavra execução, que o Dr. Gustavo trouxe várias vezes, também o Felipe deixou isso muito claro na fala, que é o fazer. Então, conte conosco para também apoiar nisso. O que muda muito, né, quando você integra o dado clínico, comportamento e consumo de saúde, é que você para de apagar incêndio e começa a prevenir. E é exatamente isso que a NR1 está pedindo. Para quem quiser também continuar essa conversa em paralelo, reforço que a Xenia é patrocinadora Diamond do RH Summit, que é um dos principais eventos de RH do Brasil, e a gente vai estar lá também aprofundando esse tema, então podem nos procurar dentro do nosso stand, também vou estar lá para a gente conversar. E para finalizar, para quem ficou com a gente até aqui, a gente preparou esse presente muito especial e temos aí agora 2 ingressos para o RH Summit. Quem ficou com o primeiro ingresso foi o Francisco Broco e Ricardo Basso. Ricardo, você ganhou também lá do começo da chat que a gente estava conversando. Vocês estão aqui conosco, nosso time vai entrar em contato. Legal, ele trabalhou comigo na MS, Ricardo. Parabéns! Na época que eu era gerente de produto, ele trabalhava comigo lá na MS. Isso daí, que legal, Ricardo. Bacana. E o ganhador do curso exclusivo com o Dr. Gustavo é Tainara Lira. Parabéns, Tainara. Tá por aí também, pessoal? Lá! Queridos, muito bem. Então, Felipe, Gustavo, obrigada demais a vocês dois pela troca, pelos insights que a gente teve hoje. Obrigado também a todos vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente até esse momento. E depois nosso time a gente vai entrar em contato com vocês para orientar os próximos passos. Então, mais uma vez, obrigada de novo pelo tempo de vocês, pela presença de vocês dois aqui, de vocês que estão aí nos escutando. E eu espero ver muitos de vocês lá no RH Summit. Passem lá para conversar com a gente, tomar um cafezinho no stand. Vai ser um prazer conversá-los. Pode falar que nos ouviu aqui na live, tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Obrigado a todos, e é isso daí, um pouquinho de consciência para cada um, a gente constrói uma sociedade melhor através de nós. Sucesso, obrigado, doutora, obrigado, Felipe, fica com Deus.